Bom, essa questão 93, ela fala a respeito de dois experimentos. O primeiro deles foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. E o texto fala que após alguns minutos podia-se verificar que o sistema tinha duas fases, exatamente como nós temos aqui na nossa figura 1. Duas fases bem distintas. Isso acontece porque alguns líquidos eles são solúveis ou miscíveis entre si. Alex, o que significa isso? Significa que quando você mistura esses caras, eles se dissolvem completamente um no outro, formando uma mistura homogênea. E o que a gente observa é uma única fase visual em que não é possível distinguir onde começa um líquido e aonde termina o outro. E quando forçamos o contato entre eles, através da agitação, a propriedade que passa a ditar o comportamento do sistema é justamente essa solubilidade. No caso, água e álcool etílico, eles são totalmente miscíveis. Já o mel é um composto formado por açúcares dissolvidos e água e, portanto, também se mistura com a fase aquosa. Então, nós temos aqui, ó, na parte de baixo, uma primeira fase, que é a famosa fase aquosa. Ela vai ser formada por quem? Pela água, pelo álcool e pelo mel. Alex, e o óleo? O óleo, ele não se mistura com a água e nem com álcool. Então ele vai formar uma segunda fase isolada, uma fase oleosa, né, que é separada dos demais componentes. E essa fase oleosa, que fica flutuando, é justamente essa parte que vai ficar no alto, tá? Então o que vai definir essa separação quando você agita é justamente a solubilidade. Bom, já no segundo experimento, os mesmos líquidos foram adicionados lentamente e sem nenhum tipo de agitação. O sistema ele consegue se manter temporariamente dividido em 4 fases distintas, exatamente como nós temos aqui, ó, no nosso desenho 2, ó, 4 fases bem distintas. E 2 propriedades vão explicar o porquê que eles não se misturam. A primeira delas, a viscosidade, que indica a resistência ao escoamento. Como o mel tem alta viscosidade, isso acaba impedindo que as substâncias se misturem por conta própria. A viscosidade, ela vai influenciar na velocidade com que os líquidos se misturam, mas ele não vai explicar a formação das fases observadas. O que vai ser explicada pela segunda propriedade. E que propriedade é essa? A densidade. É ela a responsável pela ordem de empilhamento vertical dessas fases. Mesmo sem agitação, se colocarmos os componentes na ordem correta, o líquido mais denso ficará no fundo e o menos denso ficará no topo, mantendo a estrutura de uma torre de densidades. E como o enunciado pede as propriedades que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2, temos como gabarito a letra A, solubilidade e densidade. Alex, por que disso, né? Veja, no experimento 1 é explicado pela solubilidade. O que se mistura com o que após a agitação? Já no segundo experimento, ele é explicado pela densidade. Como que eles se empilham? A viscosidade, ela pode até influenciar na velocidade com que os líquidos se misturam, mas ela não explica a formação das fases observadas. Então, nosso gabarito, letra A.